Lucas 11, 1 e 2. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse-lhes: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aqui o Senhor Jesus estava ensinando a oração do Pai Nosso. Mas um detalhe que eu quero aqui deixar claro: um dos discípulos viu que o Senhor estava orando e chegou nele e falou: ensina-nos a orar. Esse discípulo, vendo o Senhor sempre, ele fez o que é certo. Ele viu que o Senhor sempre orava e ele queria aprender. E pediu para o Senhor, teve humildade de pedir: nos ensina. Às vezes nós queremos aprender alguma coisa que nos traga benefícios e nos falta, às vezes, essa humildade e pedir para a pessoa, né? Me ensina. Ou às vezes até aqui dentro da casa do Senhor mesmo: puxa, eu estou passando por uma parte aqui e eu estou lendo e não estou entendendo. Pode pedir para o irmão: você pode me ensinar o que está querendo dizer esse versículo? Né? Você pode me mostrar? Pede para o pastor. Então, o discípulo aqui, ele teve, né, humildade: ensina-nos a orar. E o Senhor fala aqui no versículo 2, ele começa a oração: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E a primeira palavra que ele ensina na oração: Pai. E tem uma coisa que nós ouvimos muito, né, que é: Deus é Pai. Deus é Pai, a gente... E essa afirmação, irmãos, é correta? É correta. Deus é Pai. Deus é Pai. Mas tem algo que depois disso todo mundo, normalmente, muitas pessoas, assim como eu, muitas vezes falei, né? Afinal de contas, todo mundo é filho de Deus. Essa afirmação já não é correta, né? Nem todos são filhos de Deus. Todos nós somos criados por Ele. Mas ser filho de Deus é diferente. Nós aprendemos em João 1, 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Irmãos, não é qualquer um que é filho de Deus, pois através deste poder de serem feitos filhos de Deus, aí sim. Por que esse poder? De nós aceitarmos o Senhor, de nós recebermos, de nós obedecermos à palavra de Deus, aí sim nós somos filhos de Deus. Tem muita gente que está por aí e fala: eu também sou filho de Deus. Irmãos, eles estão enganados. Como muitas pessoas estão enganadas, se acham, se sentem como filhos de Deus, mas ainda não conhecem, não sabem o que é realmente ser filho de Deus. Fala para o seu irmão do lado: se torne um filho de Deus. E quando a gente se torna um filho de Deus, o que nós voltamos? Nós voltamos a ter uma filiação que a tinha perdido. Não precisa ir lá, mas lá em Lucas 3, a partir do 23, fala sobre a genealogia de Jesus. Jesus, filho de José, e vai indo. Aí lá no versículo, no finalzinho, no 38, fala, né, vai falando de filho de quem é quem, fala: Enós, filho de Sete, Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. E essa filiação, nós vemos que foi rompida, né? Porque seríamos para todos nós sermos filhos de Deus. A partir de quando? A partir de quando Adão pecou. E nós vemos que quando Jesus veio, ele era o único filho, porque lá em João 3,16, todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Até vir o Senhor Jesus, ele era o único filho de Deus. Mas ele veio não para se manter, né, somente quando filho, exatamente só ele. Ele veio para mudar isso. Vamos ver lá em Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado
a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Foi nesse momento, por um homem, nós vemos aqui Adão, através dele, cortou-se essa filiação direta que nós tínhamos com o Senhor. E quando o Senhor Jesus vem, através deste poder de nós nos tornarmos novamente seus filhos, ele deixa o Senhor Jesus de ser o seu único filho para ser o primogênito, como está em Romanos 8:29. Diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que nesse momento o Senhor, o nosso Pai, ele enviou o Senhor Jesus como único filho. E nesse momento, quando nós recebemos o Senhor Jesus nas nossas vidas, nós passamos a ser filhos também. Então ele deixa de ser filho único para ser o primogênito, para ser o primeiro filho. E nós, irmãos, por sermos filhos, nós devemos fazer o quê? O que o Senhor quer, sermos bons filhos, recebermos o Senhor, repudiarmos o pecado, descermos as águas e nascermos novamente. Então nós sabemos como nos tornarmos filhos de Deus. Recebermos o Senhor e olharmos para o Senhor como objetivo a seguirmos, né? Sermos imitadores de Cristo, como diz o irmão Paulo. E o que acontece quando nós renascemos e temos o Senhor? Nós recebemos a natureza de Deus. Da mesma forma como nasce um bebê e ele recebe a herança do pai, que às vezes o pai é moreno, tem um cabelo todo cacheado, o filho nasce com o cabelo todo cacheado, a mãe tem uma pintinha na testa, o filho nasce. Nós, a partir desse momento que nós descemos as águas e renascemos, nós recebemos do Senhor essa herança, essa natureza de Deus. E vamos em 1 Pedro 1:23. É muito lindo, irmãos, sermos filhos e vermos como nós somos diferentes. Diz assim a palavra: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nós agora somos renascidos do Senhor, de uma semente o quê? De uma semente incorruptível, ela que não vai trazer-nos mal. Nós trazemos a herança do Senhor, nós trazemos o DNA do Senhor nas nossas vidas. Agora nós somos o quê? De uma semente que não é para estar trazendo pecado, não é para estarmos nos mantendo no que nós éramos antes de conhecer o Senhor. E nós, um pouquinho mais para frente, primeira carta de João 3:7. Filhinho, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Deus é justo, né, irmãos? Então nós devemos, sendo filhos de Deus, nós também devemos ser justos. Continuando, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Porque que é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. A partir desse momento, irmãos, em que nós descemos as águas, nós nascemos, nos tornamos filhos de Deus, essa natureza divina do Senhor, essa nova semente entra dentro de nós. Nós temos a natureza dele nesse momento, e a semente do Senhor que germina, que tem que germinar dentro de nós, é uma semente boa. Nós devemos dar bons frutos para o Senhor. E no mundo espiritual não existe, como diz aqui, não existe meio termo, irmão. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. E nós devemos buscar essa direção para estarmos constantemente sendo e dando bom testemunho, para sermos sempre
filhos de Deus. Tem uma frase de um missionário que eu li, achei muito interessante, que ele diz assim: frequentar uma igreja não te torna um renascido, um novo de Deus, da mesma forma que frequentar um estábulo não te torna um cavalo. Tem muitas pessoas que acham que o fato de vir à igreja simplesmente vai torná-lo um novo renascido. Ele é filho de Deus só porque ele está vindo na igreja. Não, ele tem que ter a semente do Senhor dentro dele, ele tem que ser um novo nascido mesmo, ele tem que ter morrido para o pecado, ele não pode mais ser filho de diabo, ele não pode estar mais nas trevas, ele tem que estar andando na luz, ele está com Jesus, e aí sim, ele é filho de Deus. E é muito lindo sermos filhos de Deus, porque há coisas maravilhosas reservadas para nós que somos filhos de Deus. Fala para o seu irmão do lado: Deus é Pai. E o Pai tem uma herança para os filhos, irmãos. Vamos ver lá em Mateus 15. Eu espero que os irmãos vibrem da mesma forma que eu ao ler isso. Mateus 15, todos os irmãos conhecem, Mateus 15, 21. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmão, se ela tivesse falado só endemoniada, já seria terrível. Ainda ela fala miseravelmente, para nós termos uma ideia de como era a situação dessa filha. E continuando, mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Irmãos, é uma afirmação, essa palavra que o Senhor Jesus falou para ela foi muito dura. Não é bom pegar o pão e deitá-lo, dar para os cachorrinhos, E ele já havia ignorado ela por 2 vezes. Aí ela vem, implora, se prostra na frente dele, e o Senhor já tinha falado para ela: eu vim aqui para o povo de Israel, eu vim para cumprir uma aliança. Principalmente porque ela era uma mulher gentia, ela era uma mulher cananeia, Mas ela vai e se joga na frente do Senhor, se prostra, e Jesus, o que ele fala para ela? Olha, eu não posso tirar o pão que é dos filhos e dar para cachorrinhos, Muitas pessoas nessa situação falam: poxa, Jesus me chamou de cachorro? Ou falam tanto dele, eu vou atrás de uma coisa e ele me chama de cachorrinho, A gente passa por uma situação dela, ela poderia ter virado as costas, ter ficado com raiva, poderia ter ficado magoada, ofendida, mas não. O que ela disse, o que ela quis dizer para ele quando ela falou: mas até os filhos comem, da mesa. Senhor, eu aceito as migalhas, Eu aceito até as migalhas. E Jesus, quando ele disse para ela que ele não poderia fazer aquilo, mas até assim, você pode até ser bem-vinda aqui, você pode estar até aqui com os irmãos, ter a simpatia, pode até ser benquista como um bichinho de estimação, mas eu não vou tirar o que é do filho para dar para aquele que não é filho, porque filho de Deus tem uma posição diferente para o Pai. Ele está numa situação, numa posição diferenciada. E ela respondeu para ele: eu não quero tomar nada do que é dos filhos não, Senhor. Mas dá uma olhada, está caindo migalha. Você está dando pão para eles e eles estão perdendo alguma coisa. Isso que elas estão perdendo, as migalhas que eles estão perdendo, para mim basta. Irmãos, se para aquela mulher, que não era filha do Senhor, ela era uma mulher cananeia, ela estava em busca, as migalhas poderiam trazer
cura e libertação para a filha dela. Vocês imaginam o que está reservado para nós, que somos filhos de Deus, que nos colocamos na situação, na posição de filhos de Deus? Se para aquela mulher buscar migalhas, ela falou, aquelas migalhas, tem coisas que está sobrando, que está caindo. Aquilo vai trazer cura e libertação para nós que nos assentamos na mesa do Senhor. O que o Senhor não tem reservado para nós como filhos do Senhor? É maravilhoso tudo que o Senhor tem. Irmãos, e tem pessoas que ainda vêm na casa do Senhor e infelizmente se alimenta de migalhas, e o Senhor quer dar mais para nós. O Senhor, Ele olha para nós e quer que nós busquemos Ele como Pai, que nós tenhamos intimidade de olhar para o Senhor e falar, Paizinho, Pai amado, como o Senhor chamava, Pai. É dessa forma como o Senhor quer que nós busquemos a Ele como nosso Pai. E Ele nos trata de uma forma diferenciada. Quem é filho do Senhor tem uma forma diferenciada, o Senhor nos trata. Vamos em Romanos 8, 16 e 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, a partir do momento em que nós nos tornamos filhos de Deus, deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros. O que significa esse co-herdeiros com Cristo? Nós somos herdeiros com Ele. Nós temos também a nossa herança como o nosso Senhor teve. A herança de filho. Lá na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, diz, conta toda a história do filho pródigo, que recebeu uma herança do Senhor, e ele acabou gastando ela dissolutamente, até o momento em que bate o arrependimento, e esse filho, ele retorna, e o pai fica muito feliz e faz uma festa para ele. E o que acontece com o irmão que estava lá? Fica chateado, triste, e vai falar com o pai. Pai, eu que sempre estive com o Senhor nunca matou nenhum cabrito. E o que ele responde para o filho? Aqui em Lucas 15, 31, os irmãos não precisam ir, eu leio. E o pai disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Irmãos, quando nós estamos com o Senhor, quando nós sempre estamos com o Senhor, nós temos essa herança bendita. E nós não devemos só buscar a cura, a libertação, nós devemos buscar esse melhor, essa herança. A herança aqui e principalmente a herança maravilhosa que o Senhor nos promete no paraíso. Amém? Que é a nossa maior bênção. E é essa herança maravilhosa que o Senhor quer que nós busquemos, A partir desse momento, você conhece o Senhor, você se torna filho de Deus, você desce as águas, diz não para o pecado. E essa é uma parte muito assim, diz não, porque quem tem a semente do Senhor, quem é nascido, renascido e tem essa semente, não vive pecando. Ele deixa de ser filho do diabo e passa a ser filho de Deus. Aí nós recebemos essa semente bendita dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, e nós nos tornamos filhos de Deus. Irmão, tudo que é de Deus é nosso, ele fala. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que Deus tem é o melhor para nós. Nós devemos viver essa certeza quando nós passamos dificuldades e tudo. Falo, não, eu sei que eu sou filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu vou aprender alguma coisa com essa situação, mas eu sou filho, eu tenho essa herança. A herança tanto aqui como lá, mas eu vou viver o melhor do Senhor para a minha vida. Irmãos, que nós possamos sermos filhos bons, filhos amorosos. Busquemos ser como Jesus. Vocês imaginem para o Senhor Jesus, para o Senhor nosso Pai, olhar e ver o filho dele e falar: este é o meu filho em quem eu tenho prazer.
Que nós busquemos ser dessa forma, sentirmos assim o Senhor olhando para nós e falarmos, né? Essa é minha filha Rosa, em quem eu tenho prazer. Essa é minha filha Sidney, em quem eu tenho prazer. Meu filho Luiz, que eu tenho prazer. Nós busquemos sermos imitadores, sejamos imitadores para sermos bons filhos. Que nós busquemos ser filhos verdadeiros do Senhor e não criatura. Amém, irmãos?